Giovanni, tudo bem? Tudo bom? Boa tarde. Recuperado, pronto? Como é que foi a lesão, o tratamento, a recuperação? Já se sente apto para desenvolver uma partida completa, Giovanni? Sim, eu acabei me lesionando, né, na volta do Campeonato Paulista. Só que tive bastante tempo para trabalhar também. Voltei até um pouquinho antes no jogo contra o Red Bull, por se tratar de uma final, né? Tentar ajudar a equipe. E aí acabei ficando de fora da estreia do Campeonato Brasileiro. Só que eu fui voltando aos poucos, fui gradativamente, né? Eu voltei contra a equipe do Cruzeiro, eu joguei um pouquinho. Contra a equipe do Botafogo, eu já pude jogar um pouco mais. E voltei com a confiança, né, cara? Agora eu me sinto que eu estou bem, estou 100%, e agora é ajudar a equipe da melhor forma possível. Vamos começar então a sabatina dos nossos companheiros de imprensa. Preparado aí, Giovanni? Sim, preparado. Vamos embora aí para essa entrevista. Pois não, Washington Melo, canal Esportes Online. Giovanni, até que ponto o elenco está aliviado em função da primeira vitória contra o Botafogo? E o que fazer daqui para frente para que o Guarani possa manter aí uma campanha regular dentro da competição? Cara, como o Carpini disse nas entrevistas, nossa equipe estava muito bem. Só que o resultado não estava vindo, né? Nas duas primeiras partidas nós fizemos grande... contra o CSA acabamos tomando um gol de bola parada, só que fomos bem melhor na partida, bem superiores. Contra o Cruzeiro foi a mesma coisa, criamos e acabamos tomando os gols, só que colocamos a cabeça, né? Colocamos o foco e não podíamos dar esses detalhes para equipes adversárias, porque a gente cria todo o jogo, a gente tem chance e é concentrar nessa bola final aí para conseguir os 3 pontos, assim como conseguimos no Botafogo. E dá um, como que eu posso dizer, uma felicidade maior, né? Que é poder voltar com os 3 pontos, poder vencer, né, os primeiros 3 pontos, te dá um alívio, mas já tem que concentrar de novo, que terça-feira temos outra grande batalha contra a equipe do Paraná. Giovanni, nos jogos que o Guarani realiza, ele sempre termina as partidas com mais posse de bola, mas ainda falta objetividade, ou seja, ainda falta concluir mais a gol. Na sua opinião, o que tem que ser feito, né, para que o Guarani possa também ter aí mais oportunidades ao longo dos jogos para concluir mais em gol? Nossa equipe tem essa filosofia, né, de ficar com a bola, de ter a posse de bola, de ser agressivo. E às vezes nós acaba que não termina a jogada, mas faz parte do jogo, né? Eu acho que eu me cobro muito ali mesmo para tentar achar uma bola final ou tentar finalizar mais a jogada, né? Porque não adianta nós ficar com a posse e não criar, né? E não é isso que tem acontecido, porque nosso time cria bastante finalizações, termina bastante a jogada e nós estamos acabando que não estamos conseguindo fazer o gol. Só que conseguimos terminar bem esse jogo do Botafogo. Acho que foi um jogo que nós não tivemos tanta finalizações, mas controlamos bem o jogo. Um jogo 11 horas da manhã, muito calor, muito quente, é difícil também jogar, tem a intensidade do jogo inteiro. Mas agora é isso aí, é trabalhar essa parte, essa bola final, para conseguir as vitórias. Luiz Felipe Leite, Rádio Brasil Campinas. Oi, Giovanni, muito boa tarde. Eu quero que você fale um pouco sobre a sua volta ao time titular do Guarani em um momento de recuperação do Bugre, né? Apesar das falhas da equipe, o time conseguiu vencer o Botafogo fora de casa por 1-0. Fale um pouco sobre o seu momento pessoal enquanto de volta ao time titular e também do momento que vive a equipe. Cara, eu fico feliz por voltar, né? Voltar, ninguém gosta de machucar. Eu nunca fui um cara de ter lesões. É a primeira vez que aconteceu comigo lesão muscular, né? E agora é me cuidar o máximo possível para conseguir pegar essa sequência e poder ajudar a equipe, né? Agora vamos enfrentar uma grande equipe que é o Paraná na terça-feira e estamos preparados, cara. Estamos preparados, concentrados para fazer uma grande partida. E em questão de pessoal, eu estou me cuidando mais. Sempre me cuidei, né? Mas às vezes acontece esse tipo de lesão e você acha que tem alguma coisa errada com você. Então eu estou me cobrando, estou trabalhando mais, estou fazendo trabalhos à parte para poder pegar essa sequência e ajudar a equipe. Giovanni, eu sei que você é jogador do Guarani, mas eu quero que você repercuta, se possível, as ameaças e agressões sofridas por jogadores da Ponte Preta após o empate em Campinas em 3-3 com o Vitória. Como jogador de futebol, qual que é a sua sensação
o seu sentimento ao ler, ouvir sobre este assunto. Há insegurança para os jogadores de futebol no seu trabalho hoje em dia? Cara, eu não estava sabendo disso, né? Mas o que eu posso te falar é que aqui no Guarani, cara, as coisas são tranquilas, né? Sei que aqui sempre fui bem recebido pela torcida, tanto eu como os outros atletas e a comissão e etc. Temos um bom convívio, né? Posso dizer assim. E eu lamento, né? Lamento pelos jogadores de lá, que apesar de rivalidade, somos todos fazendo parte da mesma profissão, né? Então é um lamento, mas aqui eu posso dizer que aqui é bem tranquilo. Aqui às vezes o resultado acaba não vindo, a torcida cobra, fala, normal, né? Porque todo mundo quer resultado, tanto a torcida quanto nós jogadores. Então eu posso dizer que desse lado aqui as coisas estão tranquilas, caminhando bem e sempre tivemos bom convívio com a nossa torcida. Marco Guarizo, Rádio CBN. Boa tarde, Giovani. Você mais uma vez voltou ao time titular, Guarani voltou a vencer. Agora mais um jogo em cima, né, contra o Paraná. Dá para manter aí nessa próxima partida a mesma pegada e a mesma intensidade que o Guarani conseguiu, mesmo jogando às 11 da manhã em Ribeirão Preto, nessa partida contra a equipe do Paraná? Sim, cara, sim, é possível. Eu fico feliz com a minha volta, né? E é possível sim, cara, manter a intensidade, manter o foco na partida o tempo inteiro. Nós temos a posse de bola, temos que fazer o adversário sofrer, né, como nós sempre fala, porque, cara, o bom do futebol é você estar com a bola, é você jogar, é você criar situações, criar chances, e isso nossa equipe faz com intensidade. Jogar às 11 da manhã é muito ruim, você tem que acordar muito cedo, sua alimentação é totalmente diferente, ainda mais debaixo daquele sol, então às vezes você tem que controlar mais o jogo, você tem que cadenciar um pouco mais o jogo, isso aí é normal. Mas agora contra o Paraná, um jogo dentro de nossa casa, jogo à noite, onde a temperatura vai estar boa, nós temos que impor nosso ritmo de jogo e conseguir sair com a vitória. A primeira vitória veio fora de casa, né? A gente viu o jogo contra o Cruzeiro, Giovani, e o time teve um adversário que não ficou atrás, né? Você espera o Paraná mais recuado, tendo mais dificuldade para abrir espaço na defesa deles, ou um jogo na mesma característica da partida que foi contra o Cruzeiro? O Paraná tem uma característica, tem jogadores de beiradas rápidos, né? Então, eu acredito que eles venham se defender ali, buscando contra-ataque, como as equipes fazem contra nós. E é sempre assim, cara, a gente tem que ter paciência, tem que impor nosso ritmo, velocidade, para fazer com que as coisas saiam bem para o nosso lado, né? A equipe deles estão bem no campeonato, são líder, né? 3 jogos, acho que 2 vitórias e 1 empate. Então nós temos que ter calma, paciência, que vamos encontrar o espaço e fazer nosso gol e conseguir sair com a vitória. Oswaldo Luiz, EPTV. Giovani, o segredo para sua volta ao time, ter voltado bem como você voltou, foi a paciência ou até mesmo a perseverança de não desanimar depois da contusão? Cara, eu vou te falar que paciência eu não tive muita não, viu? Porque o cara machuca, o cara sempre quer voltar a jogar, o cara quer tratar 3 períodos, o cara quer fazer de tudo. E nossos fisioterapeutas aqui, nossos médicos sempre trabalharam muito bem, né? Para que nossos jogadores que se machucam voltem o mais rápido possível, né? E eu sempre apressava eles, eu falei, bora, eu quero voltar, porque ficar de fora é ruim, né, cara? Ficar de fora é ruim, eu estava numa sequência boa, teve essa paralisação, eu acabei me lesionando, só que agora é se cuidar mais, trabalhar mais e para poder pegar uma sequência boa e não se lesionar mais. Você acha que é possível, cabe um time com 3 meias, com 3 jogadores com as características suas, do Crispim e do Arthur Rezende? Tem lugar para todo mundo ou um dos 3 vai acabar ficando para trás? Cara, como você citou aí, né, nossa equipe tem muitos jogadores de qualidade ali, tanto do meio para frente quanto do meio para trás. E essa aí eu vou jogar pro Carpini, né? Essa aí é uma dor de cabeça boa que ele quer ter, que todo treinador quer ter. Porque temos jogadores de qualidade, então essa dúvida para ele é uma dúvida boa, né? É uma dúvida boa e eu tenho certeza de quem ele colocar para jogar ali vai dar conta do recado. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Giovani, o Guarani vai enfrentar um time que está na ponta do campeonato, se não é brilhante tecnicamente, pelo menos no resultado final, é o time que tem mais pontos.
Por isso aumenta a responsabilidade do Guarani ou não? Eu acho que todos os jogos nós temos a responsabilidade de vencer, não se tratando do líder ou do último colocado. A gente entra com a mesma cabeça, entra focado no jogo, independente do adversário que seja, para dar o nosso melhor em campo. Então, eles estão confiantes, a gente também está. Viemos de resultado positivo também da mesma forma que eles. E agora é trabalhar bem, descansar para poder fazer um grande jogo na terça-feira. E a outra pergunta, Giovani, o Guarani vai jogar nesta terça-feira contra o Paraná pela 4ª rodada e depois a 5ª rodada o Guarani vai enfrentar a equipe da Chapecoense fora de casa no dia 24. Até que ponto este tempo que o Guarani terá pela frente em relação a treinamentos será importante para buscar o aprimoramento da equipe, na sua opinião? Temos que pensar jogo a jogo, né? Temos que fazer primeiro um grande jogo amanhã, para aí sim pensar na equipe da Chapecoense, né? Enquanto aos dias de trabalho, isso é bom, cara. Isso é bom, todo mundo quer ter tempo para trabalhar. Se a gente trabalha mais, as coisas vão acontecendo. E estamos bem, cara. Estamos focados, a equipe está bem. Tá todo mundo confiante no trabalho que tem que ser feito. E vamos pensar primeiro nessa partida do Paraná, né? Para fazer uma grande partida, sair com a vitória, que é o que mais queremos e vamos trabalhar muito para isso. Para aí depois pensar nesses dias que temos para trabalhar diante da Chapecoense. Carlos Rodrigues, Rádio Central. Giovani, bom dia. Você já falou aí da sua volta ao time, eu queria que você falasse da expectativa de emplacar uma sequência de jogos. Isso porque das 18 partidas na temporada, você esteve em campo em 10, cerca de 50%, um pouco mais. E há uma expectativa muito grande do torcedor de você conseguir emplacar essa sequência. Por que você acha que às vezes você não consegue emplacar, principalmente do ponto de vista físico? E a expectativa é de agora você conseguir ter essa sequência de jogos para poder ajudar o time? Foi como eu falei antes, cara. Eu nunca fui de machucar, nunca fui de ter lesão muscular. Infelizmente aconteceu e agora, por ficar esse tempo todo parado, né? Eu acabei tendo essa lesão, então agora é trabalhar mais, cara, continuar focado, né? Descansando bem, para aí conseguir pegar essa sequência e ajudar a equipe. E uma segunda pergunta, a gente sabe que você é um cara que é muito bom para assistência, para deixar o companheiro em condições, mas não tem uma característica goleadora. Tanto é que seu único gol na temporada foi justamente aquele primeiro do ano na vitória sobre a Inter. Você se cobra para tentar um pouco mais, finalizar um pouco mais, chegar um pouco mais na área para bater a gol? É uma cobrança particular sua? O próprio Carpini conversa com você sobre isso? Sim, cara, é uma cobrança particular minha e o Carpini também me cobra muito para estar perto da área, para finalizar, para não só dar assistência, como chutar no gol também, né? Porque tem uma boa finalização e ele me cobra muito. Tanto eu quanto minha família, meus amigos me cobram também de chegar na área, de finalizar, de terminar a jogada, porque eu não posso ficar só de assistências ou então só de tentar achar passe, né? Eu tenho que finalizar, eu tenho que concluir mais a gol e é uma cobrança que eu tenho particular, sim. Giovani, terminamos aqui as perguntas dos amigos da imprensa. Fica só uma curiosidade mais de torcedor, coisa que o torcedor sempre teve, né? Conta pra gente como é que é o ambiente de concentração pré-jogo, como é que é o hotel, o bate-papo, a resenha. O que vocês fazem nesse regime de concentração? Cara, eu posso te dizer que o nosso ambiente é muito bom, depende, né, porque tem gente que gosta de descansar mais de tarde, tem gente que gosta de jogar baralho, tem gente que gosta de jogar videogame, é muito diferente, né, eu acho que cada um tem seu jeito de concentrar, né. Mas eu posso te dizer que é um ambiente muito tranquilo, chega você dá muita risada, porque esses caras são fenômenos, esses caras, trabalhar com esse grupo aqui é muito bom, cara. A gente, independente do resultado, a gente se cobra muito no dia do jogo, lógico, porque queremos a vitória, queremos os 3 pontos, só que o nosso ambiente no dia a dia, na concentração, é uma coisa que vai trazer coisas boas para o nosso lado, porque temos muita tranquilidade em trabalhar, temos muita alegria para trabalhar, né? E a nossa concentração ali fica uma coisa que cada um faz uma coisa, né? Como disse antes, outros gostam de descansar, alguns de jogar baralho, jogar jogo no celular, e vai mais disso aí, né? E o Giovani é da turma do fundão ou é mais quietinho lá na frente? Não, eu sou da turma do fundão. Esse negócio de quietinho eu não consigo ficar, não. Eu gosto de estar sempre perto de onde está tendo alguma coisa, está tendo jogo, que seja, conversa, eu gosto da resenha. Valeu, Giovani. Obrigado pela participação, obrigado pela entrevista coletiva. Boa concentração, bom jogo
firmes e fortes, rumo à recuperação definitiva no campeonato da Série B. Né? Sim, velho, eu que agradeço, muito obrigado, boa tarde. E agora é descansar e conseguir emplacar uma sequência de vitórias boas aí.